Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora aí que você vai estar vendo esse vídeo. Bom, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos de uma maneira diferente, né? Começar mais uma aula. Infelizmente, não presencialmente devido ao surto aí que estamos tendo do coronavírus, né? Deus nos abençoe que isso passe logo e graças a Ele por esse mecanismo que temos aqui, né? De continuar aí as nossas aulas. Bom, na primeira aula, pessoal, eu falei com vocês sobre mitologia e que é o pano de fundo histórico, né, para o estudo da filosofia e a relação, né, da filosofia com a teologia, além de começarmos a discussão sobre os mitos nos dias atuais, se eles existem ou não, né? Inclusive coloquei isso para vocês aí na plataforma. Hoje a gente vai adentrar um pouco mais a essa discussão e a gente já vai começar a falar do início, né, do pensamento filosófico, onde está a busca, né, pelo ser, ou seja, a busca pelo entendimento de como que o mundo funciona, de como que a realidade é ordenada, se há uma causa ordenadora, né? A gente vai estudar aí os primeiros filósofos, tá? Estou compartilhando a tela do meu celular com vocês, então por isso que está aparecendo aqui no canto, né, os botões da minha câmera aí, porque eu estou usando um outro programinha que vai permitir aí eu mostrar para vocês não só a minha carocha aqui, mas também os slides aí, ok? Bom, vamos lá para os slides. Bom, aqui nos slides, gente, não é aula 1, é aula 3 e 4 hoje, na verdade, né? Mas a gente vai começar aí a falar um pouco sobre a filosofia pré-socrática, além de entender melhor a mitologia, tá? Bom, a gente utiliza o nome mitologia, né? Exatamente porque são os estudos dos mitos, né? A palavra logia se relaciona com logos, né? Que significa discurso racional, né? E é um tipo de discurso que fez oposição ao discurso mítico, né? Lembrando, conforme a gente está vendo aí, a palavra mito, né, é uma palavra transliterada do grego que significa mitos, que a tradução seria narrativas, né, ou discursos. Tá? Então, de um lado a gente tem o logos, que é o discurso racional, e do outro lado, né, como pano de fundo histórico para o surgimento da filosofia, o mitos. Tá? Bom, qual era o objetivo do mito antigo? Não só o mito grego, mas todas as narrativas aí das mais diferentes civilizações da história. Bom, em primeiro lugar nós temos aí a cosmogonia, né, que significa a origem do universo. Cosmogonia, então, é a narração mítica sobre a origem do universo, e a teogonia, né, que é a narração mítica sobre a origem de Deus ou dos deuses. Né. Vamos fazer um contraponto aqui. Né. A gente tem teogonia, mas qual seria a diferença entre teogonia e teologia? A diferença está exatamente em que teologia, observe, termina com logos, né? Então, ou seja, é um discurso racional sobre Deus ou os deuses, né? E a gente pode também fazer um paralelo de cosmogonia e cosmologia. Qual seria a diferença? Cosmogonia é o discurso mítico sobre o cosmos, sobre a origem do cosmos, do mundo, do universo. Enquanto a cosmologia é a ciência racional, é o discurso racional, né, acerca da origem do mundo e do universo. Ok? Deixa eu voltar aqui para o slide. Vamos lá, pessoal. Estou tendo que pôr no pause aqui toda hora, porque eu estou me acertando aqui, mas vamos lá. Então, quem que eram os propagadores, então, da cosmogonia e da teogonia grega? Né? Tinham dois aí poetas principais, né? Que as poesias deles eram cantadas, encenadas pelo teatro grego, que eram Homero e Hesíodo. Não eram poetas comuns, né? Mas eram considerados aí como verdadeiros profetas, ok? Caminhando um pouco, a gente vai ver que a filosofia ela surge nesse ambiente, então, né? Onde várias histórias eram ali contadas, né? Sobre a origem do universo, sobre a origem dos deuses.
Por que elas se perpetuaram tanto? Porque além de serem cantadas, contadas e encenadas, as pessoas acreditavam que eram revelações divinas, né? Então, devido a esse fato, aquilo que Homero e Hesíodo escreviam e contavam, né, ganhou um valor da mesma forma como as escrituras sagradas têm para nós, né, as poesias deles tinham para os gregos, para cidades e estados gregos. Tá? A gente vai voltar aqui para o slide agora e vamos entender aí um pouco o que é então filosofia, né? Qual a origem, né, do termo filosofia, o que ela significa, né, para daí a gente conseguir adentrar e entender qual que foi a ocasião e por quem que surgiu a filosofia, né, quem que começou a pensar de maneira mais racional, uma vez que todo mundo tinha uma explicação, né, tinha uma explicação pelos gregos, só que era uma explicação cosmogônica e não cosmológica, né. Então, ou seja, né, por exemplo, o mar estava irritado. Por que o mar estava bravo? Porque Poseidon estava bravo. Né? Não buscavam ali um entendimento racional de um fenômeno natural para entender por que o mar estava bravo. Até o discurso filosófico. Tá? Então, como vocês estão vendo aí, o que significa filosofia? Filosofia é uma palavra que se divide em filia e sofia. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Então a gente vai ter o termo aqui filia, ok? E sofia, beleza? Filia ok? E sofia, né? Filia significa amor, né? E é interessante falar aqui que para os gregos havia três tipos ali, né, de amor. Havia o amor eros, que é o amor de paixão, é o amor de onde vem a nossa palavra erótico, né? É o amor onde envolve desejo. O ágape, que é o amor incondicional, e filia, que significa amor de amigos, tá, gente? Então, filosofia significa literalmente amor à sabedoria, né? Se atribui aí ao filósofo Pitágoras a criação desse termo, né? É legal falar aqui desse original grego, né? Porque há uma passagem bíblica, né, onde nós vemos aí duas palavras em grego para amor, né, nós traduzimos como amor, e aí a palavra grega dá todo o sentido do texto. É um texto conhecido de vocês provavelmente, que é aquele texto onde Jesus vira para Pedro, né, e pergunta se Pedro ama, né? Jesus faz a pergunta por 3 vezes, né? E o apóstolo Pedro, constrangido ali, diz que sim e depois diz para Jesus que ele sabia que ele o amava. Né? Há muita gente que atribui que Jesus perguntou 3 vezes, né, se Pedro o amava, porque ele negou a Cristo 3 vezes. Mas a verdade, né, exegeticamente falando, né, e entendendo o texto original aí, é que Jesus está perguntando se Pedro o ama incondicionalmente. A palavra amor ali que Jesus utiliza é ágape. E a palavra amor que Pedro responde dizendo que ama Jesus é filia. Ou seja, Jesus está perguntando para Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro está respondendo, você sabe que é meu amigo. E aí Jesus insiste com a pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, você é meu amigo, Jesus. Então, a gente, a partir dessa perspectiva, né, agora a gente começa a entender, né, o significado real do texto. Né? Note como que a palavra original expande, né, o significado e o entendimento aí de um texto bíblico, né, quando a gente faz uso da língua original. Bom, mas vamos voltar lá para a filosofia. Né? A palavra, como eu disse aqui, ela é atribuída a Pitágoras, né? Um dos primeiros filósofos, não o primeiro, tá?
O primeiro filósofo é Tales de Mileto, a gente já vai falar sobre ele aqui. A gente já vai falar um pouco mais sobre ele, mas primeiro aqui vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, tá? Eles se concentraram aí basicamente em duas questões, né? Primeira, né? Qual a origem ou princípio da natureza, né? E qual que é a autêntica realidade, né? Ou seja, todos os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, se concentram aí basicamente nessas duas questões. Tá? E há uma busca, então, em entender como é que a realidade funciona e qual é o princípio que faz essa realidade funcionar. Tá? Esse princípio é chamado de arqué pelos filósofos pré-socráticos. Ok? A arqué seria o princípio originário, causador da physis. Beleza, galera? E o primeiro a propor uma arqué é Tales de Mileto, né? Quando ele utiliza o termo tudo é água. Né? Bom, mas por que essa frase tão aparentemente tão simples de Sócrates, né? Tudo é água, se tornou aí um marco, né? O tornou o primeiro filósofo, né? Por que isso foi tão revolucionário para a época? Será que a gente pode dizer que Tales de Mileto rompe com um discurso mítico aqui ao propor, né, essa ideia de que tudo é água? A gente pode dizer que sim, mas por quê? Né? Bom, para entender por quê, pessoal, eu vou utilizar uma ideia do filósofo Friedrich Nietzsche, analisando esse conceito do primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tá? O Nietzsche vai dizer o seguinte: Tales se tornou o primeiro filósofo porque na proposição tudo é água, pela primeira vez aparece uma ideia de unidade, que tudo, o universo como um todo, é uno, é uma coisa só. Essa ideia é nova, é totalmente autêntica. Né? E o primeiro a propô-la é o matemático Tales de Mileto. Segundo lugar, porque na frase tudo é água, o Tales está atribuindo a origem de todas as coisas. Né? Em terceiro e último lugar, essa origem não é atribuída a algo místico ou sobrenatural, mas a um elemento natural e palpável. Ok? Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas continuo no segundo. Ok? Até logo.